Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar aqui uma piracanta, uma muda comprida, e eu vou falar para vocês sobre essa questão de dar movimento, né, de começar a trabalhar com plantas compridas, como esta aqui. Quantas vezes, né, a gente aí, às vezes se depara com alguma muda ou alguma planta e não sabe como começar a trabalhar com essa planta, como transformar essa planta em um bonsai. Aqui nós entramos em dois aspectos distintos deste aprender a fazer bonsai, que é o seguinte: nós precisamos entender que existem caminhos para fazermos um bonsai. Sobretudo, se eu vou trabalhar com uma muda pura e simples, eu devo pensar comigo, né? Eu vou engrossar essa planta, eu vou criar ramificações nessa planta, eu vou dar movimento no tronco dessa planta. Tudo isso vai depender do quanto você já percorreu essa questão no caminho do bonsai, porque tudo isso é válido, né? Eu, por exemplo, Diogo, o que eu vou estar fazendo nessa planta? Eu vou estar transplantando ela e dando um movimento no tronco. Inclusive eu vou falar para vocês como que é uma forma assim mais correta, né? Uma forma mais interessante de dar movimento nos troncos de mudas retas, ok? Agora, se eu quisesse pura e simplesmente fazer uma poda nessa planta aqui, poderia também, faria uma poda nela, cortaria todas as pontas dos galhos e transplantaria minha planta para um vaso de evolução para que ela possa crescer, se ramificar e engordar. Este é um caminho também. Eu quero dar um movimento leve nessa planta aqui, eu não quero dar um movimento grosso, um movimento muito sinuoso nessa planta. Também é um caminho. Eu quero pegar todos esses galhos que essa planta tem e quero aramá-los, né? Eu quero aproveitar toda a estrutura dessa planta aqui, eu tenho uma visão diferente dessa que você está me falando aí, Diogo, para trabalhar essa planta. Também é um caminho. Agora, existem caminhos, né, que vão gerar um aprendizado na pessoa que quer aprender, e um caminho que vai fazer com que você fique quebrando aí a cabeça com muitas coisas. E tudo vai depender também da qualidade do bonsai, né? Da qualidade do bonsai que você quer fazer. Porque existem bonsaizinhos, existem bonsais mais elaborados, existem plantas que tem uma qualidade atrativa maior, né? Existe uma proporção maior nessa planta. Mas vamos aprendendo aqui um pouco na prática, e não se esquece de deixar o seu joinha no vídeo. Tá vendo o joinha aí? Clica no joinha e se inscreva no canal também, se você não é inscrito. Beleza pura? Vamos ver nossa planta de perto e ver o que essa planta está me oferecendo aqui para que eu possa trabalhá-la e começar a imprimir nela características de um bonsai. Primeira coisa, pessoal, que eu vou estar fazendo nessa planta aqui é o seguinte: estar cortando aqui, ó, os galhos do tronco. Tá? Isso aqui serve até de estaca. Isso aqui é uma mini piracanta, para quem não conhece a espécie, tá? É uma mini piracanta. Talvez eu faça algumas estaquinhas com esses ramos aqui. Como o meu interesse nesta planta aqui é o tronco, tá? Por que, Diogo, o tronco? Porque eu quero fazer uma planta com um movimento legal, ok? E o bonsai, nós precisamos entender isso. Bonsai é feito de baixo para cima. Diogo, como assim o bonsai é feito de baixo para cima? Eu primeiro vou construir o tronco da minha planta. É a primeira coisa que eu vou fazer, é construir o tronco. Eu quero um tronco sinuoso. Então é o que nós vamos estar fazendo aqui, porque eu, Diogo, quero um tronco sinuoso. Se eu quisesse um tronco reto, né, eu não estaria fazendo os procedimentos que eu vou fazer aqui. Deixaria minha planta reta, aproveitaria todas essas brotações que estavam aqui embaixo, né, faria uma poda aqui em cima para estimular essas brotações de baixo crescerem. Tudo isso também levando em consideração as características que essa espécie aqui me oferece. Eu estou cortando tudo isso aqui também porque essa planta aqui é uma planta que tem espinhos, né? Então eu estou tirando aqui os espinhos para que eu possa passar o arame na minha planta. É uma plantinha muito bonitinha, essa mini piracanta aqui. Eu ainda não trabalhei nenhum bonsai assim mais bem elaborado com essa espécie aqui. Eu já trabalhei sempre aí com a outra piracanta, né? Aquela que não é
essa da origem anã. Essa aqui tem um crescimento assim bem mais lento que a outra, mas tem aí uma singeleza nas folhas. Ela tem as suas folhas mais delicadas, tem aqui também os seus frutos, né, e as suas flores também menores e mais delicados que a outra piracanta. Mas a característica de crescimento das duas e também a força é a mesma, né? Porque a outra piracanta é uma planta muito forte também. Só que essa plantinha aqui, ela é uma planta mais maleável, por isso que nós vamos entrar nela aqui agora com essa aramagem. Deixa eu mostrar de perto para vocês aqui, para vocês terem noção do que está acontecendo. Ó, essa muda que eu ganhei, então estou partilhando com vocês os procedimentos que eu estou realizando. Ela estava aqui nesse vasinho, essa muda, ok? E foi até colocada em cima desse vaso maior aqui. Aí ela acabou que se enraizou, nós vamos estar cortando, vou estar fazendo um replante dessa planta aqui também. E ela tem esse tronco aqui, ó. Aqui ela tem esse tronco duplo, que talvez, tá? Talvez eu vou retirar um desses troncos e vou ficar apenas com este mais comprido, ao qual nós vamos passar o arame aqui e dar alguns movimentos. E eu vou estar falando para vocês também sobre essa questão do movimento, né? Como que a gente pode dar um movimento para minha planta ficar mais legal. Cortei aqui a minha planta, com as raízes que estavam indo para dentro ali do substrato. Eu vou estar tirando. Eu vou estar tirando a minha planta desse vasinho e vou estar passando arame nela. Aqui eu entro numa questão assim de margem de segurança, ok? Por que que eu não cortei muita coisa em cima? Eu não cortei muita coisa ali porque eu quero ter uma margem de segurança. Embora a minha planta esteja maleável, veja bem como que ela tá, como que ela é uma planta maleável. Embora ela seja maleável, pode acontecer da gente quebrar, né, alguma coisa na hora de estar aramando, porque somos suscetíveis a erros. Vamos passar aqui o arame no decorrer do tronco da nossa planta. Eu vou estar passando aqui até um arame duplo, tá? Peguei 2 fios de arame aqui de alumínio duplo e vou estar percorrendo o tronco da minha planta para estar fazendo a aramagem. O mais importante na aramagem de uma planta é a ancoragem do arame. Então eu vou estar ancorando o meu arame no meu outro galho aqui. E essa questão de movimento, né, de plantas com movimento, isso é muito importante, por quê? Porque nós conseguimos aí fazer bonsais, né, um pouco mais inusitados. Eu gosto de fazer plantas inusitadas. Vamos dar uma olhada aqui na ancoragem do arame, ó. Agora que eu vou estar prosseguindo com o arame. Talvez eu venha com um fio para esse raminho aqui. Eu ainda não me decidi como que vai ficar isso aqui. O arame na minha planta está passado e é muito importante eu ter a noção exata de quando eu vou dar um movimento na minha planta, eu preciso ter uma noção exata de onde está a base da minha planta, ok? Então agora eu vou estar fazendo um movimento aqui, né, que eu escolhi, né? Eu escolhi estar fazendo este movimento aqui na minha planta. Vou estar descendo. Eu estou imaginando, galera, ó, minha planta neste sentido aqui, ok? Então ela vai ter um movimento para este lado. Este galho aqui, ó, eu não estou levando ele em consideração fazer parte da minha planta, ok? Abaixei minha planta e este movimento ele vai seguindo aqui, ó. É sempre importante quando a gente vai aqui começar a fazer esse movimento, a nós sempre termos aqui exposto, né, nas costas, né, nós temos aqui a guarda do arame nas costas de onde nós estamos fazendo a torção da nossa planta. Ó. Por exemplo, se eu fiz uma força aqui para baixo, esta parte da curva do arame é interessante, ela está guardando a força do galho que está atrás, ok? Então veja bem aqui, este movimento de torção que eu vou estar dando na minha plantinha aqui, ó. Eu vou estar cortando este arame aqui
Vou estar cortando um pouco desses galhos também, porque agora eu acredito que já deu aqui para eu ter esta noção de movimento. Este meu galho que está ficando aqui, ó, caso eu pense aqui, ok, em ficar com o primeiro galho, digamos aqui, eu quero fazer aqui um primeiro galho aqui e um segundo galho aqui. É um fator aqui que dá para a gente pensar também, ó. Primeiro, segundo. Eu pensei em eliminar esse no futuro. Beleza, também é uma coisa que dá para fazer. Eu ficar com este como primeiro. Mas eu não estou pensando em nada disso nesse momento. Então isso eu já vi que já vai dar para ser descartado. Cortei aqui o meu galinho. E vou seguir aqui no meu movimento. Que vai cada vez mais ficando menor, ok? Veja bem aqui, ó, um movimento maior, este segundo movimento aqui um pouco menor, e aqui em cima vai me sobrar espaço aqui para a minha copa, ok? Agora eu vou transplantar a minha planta. Eu achei que eu ia colocar ela dessa forma aqui, ó, mas eu acho que vai ficar mais interessante agora, depois de todo esse movimento que eu fiz, eu estar transplantando a minha planta neste sentido aqui. Feito o movimento na nossa piracanta, pessoal, e o que acontece aqui, ó? Vejam bem, este movimento dado, que é o meu tronco principal, ok? Nós precisamos levar em consideração ao dar estes movimentos, que o meu movimento primário vai ser sempre menor que o meu movimento secundário. Veja bem que aqui eu sigo em um movimento maior, aqui eu venho um movimento menor, depois mais um movimento um pouco menor. Aqui em cima ainda falta aqui uma parte de estruturação, né? Digamos aqui que eu queira simplesmente fazer uma copinha redonda aqui, ó, nesta minha planta, ok? É uma possibilidade que eu tenho para fazer ir até um bonsai comercial, um bonsai assim, de forma simples, ok? Este arame ele vai ficar nessa planta aqui por aproximadamente aí, de 30 a 40 dias, levando em consideração essa espécie aqui, e eu vou estar elaborando uma copa aqui na minha planta. E uma coisa interessante é que me ficou este galho aqui, ó, que eu poderia usar o quê? Este galho como um galho de sacrifício que vai ajudar a engrossar um pouco mais a base da minha planta, dando um pouco mais de proporção. E qual que é o caminho que eu escolhi para essa planta aqui? Eu escolhi um caminho de não uma planta de competição, né? Não um bonsai assim muito elaborado, mas uma planta bonita que vai dar para me ter num vaso aí com uma copinha legal, com uma estrutura legal, um movimento legal, né? E não simplesmente aí um toquinho em um vaso sem nenhum tipo de cuidado. Nós vamos aí acompanhar, ok? A evolução dessa mini piracanta aqui. Poderia também estar usando essa planta aqui para estar fazendo algo parecido com essa, ó, que vai ser uma planta aqui que vai vir no nosso próximo vídeo. Esse aqui é um humus, né, que tem um movimento multioloco neste galho dele. Vai ser a nossa planta do nosso próximo vídeo. Veja bem, era uma planta comprida, ao qual fiz aqui um movimento bem diferente e proporcionei uma copa bem aqui embaixo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão de movimento, né? Alguns erros que as pessoas fazem quando dão movimento para a planta. Algumas pessoas têm aqui uma muda reta, né? Como se isso aqui fosse uma muda comprida, e dão um movimento lá em cima, ó, da planta, ok? Às vezes algumas pessoas fazem isso, pá, fez o movimento, a planta ficou com uma parte reta embaixo e a pessoa deu aquele movimento e pensou assim, estou ali fazendo o meu bonsai. Mas um movimento assim feito dessa forma, o que vai acontecer? Vai estar ocasionando na planta uma desarmonia, porque se a planta é uma planta para ter movimento, é interessante que ela comece esse movimento desde baixo, ok? Esse movimento ele precisa começar ali embaixo nas raízes e ir perdendo a movimentação à medida que sobe, como por exemplo, tem aqui uma muda comprida, digamos que vai começar o movimento lá embaixo, ó,
E este movimento vai ser maior na parte de baixo e à medida que ele vai subindo, ele vai se diminuindo, ok? Diminuímos aqui o movimento, ó. Grande, um pouco menor. O espaço daqui para cá também diminui um pouco aqui, ó, na parte de cima e assim por diante. Isso é uma coisa assim que caracteriza essa movimentação de tronco. Agora aqui, veja bem, a minha planta deste lado nós percebemos o movimento. Agora, se eu vir o meu arame aqui, parece um arame reto, não é verdade? Então o meu movimento também, ele não deve ser tão somente um S. Ah, Diogo, mas eu quero fazer um S, dá para fazer? Dá para fazer. Mas veja aqui, de lado nós não percebemos movimento, então isso também não vai dar naturalidade para o nosso trabalho. Então nós precisamos também dar alguns movimentos nestes ramos aqui, ó, para que a nossa planta se movimente e tenha movimentos como um todo. Então agora se a gente olha a nossa planta de lado, nós vemos aqui também, ó, uma questão mais natural, ok? Aqui nós teremos movimento e aqui também nós teremos movimento, para não ficar assim uma questão tão engessada. E tudo isso que nós aprendemos aqui com o tronco da nossa planta também, nós podemos jogar isso para os nossos galhos, para os nossos ramos, para as nossas ramificações, quando chegar a hora de criar esses ramos e essas ramificações. Porque qual que é o intuito aqui? Estamos trabalhando com uma muda pura e simples, ok? E a intenção aqui é nós fazermos o tronco da nossa planta, para depois nós passarmos aí para os ramos e para os galhos. Algumas plantas até nos permitem irmos criando aí os ramos e os galhos simultaneamente, mas não é o caso dessa aqui agora. Uma outra questão de movimento de tronco, que igual nós fizemos nessa planta aqui, ó, que é um movimento mais ou menos assim em espiral, né? Como foi o que nós fizemos nessa planta. O movimento dessa planta, ele vem mais ou menos desta maneira aqui, ó, circulando, ok? É uma forma também de darmos movimento para a nossa planta. Veja aqui, nós temos um movimento, mas esse movimento ele vem para o fundo da planta e depois ele avança para a frente da planta também. É uma forma de dar movimento. Esse movimento vem para o fundo e esse movimento avança para frente, depois ele vem para o fundo um pouco. É um movimento mais ou menos aqui, ó, nessa questão de parafuso. É uma forma de compactarmos também plantas compridas, conforme nós vimos aqui. Ah, Diogo, mas então agora eu quero fazer um estilo muito louco, né? Tipo esse seu humus aqui, ó. Também é uma hora de dar um movimento, né? Vamos pensar aí agora no estilo literati. Eu tenho uma planta comprida, de repente eu quero começar a dar um movimento nesse tronco, desta maneira, ok? Aí de repente eu quero pegar a ponta do meu tronco aqui, ó, e quero dar um movimento aqui diferente, né? A base da minha planta está aqui, aí de repente eu quero fazer aqui um literati, né? Dei um movimento aqui bem diferente com a minha planta, fiz ali um arco e saí aqui e vou estar estruturando a copa da minha planta aqui, que foi o caso deste humus que eu estou mostrando para vocês aqui, ok? É uma possibilidade também para estarmos trabalhando aí com mudas compridas, né? Mas dentro disso sempre vai haver a necessidade de quê? De estarmos criando a proporção. Porque se for apenas, pura e simplesmente, uma coisa, uma linha fina, né? Não ter aqui um pouco de proporção da questão desse tronco para os ramos que estamos criando aqui, vai ficar assim um trabalho um pouco monótono, né? É interessante nós caminharmos na arte do bonsai para que cada vez mais nós possamos fazer assim coisas mais elaboradas. Então fica essas dicas para vocês, né? Espero em breve poder atualizar essa mini piracanta aqui com estes movimentos e com as proporções que nós vamos gerar nessa planta aqui também. Lembrando que nós temos a nossa escola de bonsai online. Venha participar da nossa escola de bonsai. O valor é acessível. Galera, dentro da escola nós estamos ali com mais de 180 aulas já gravadas para você assistir aonde quiser, onde quiser, com módulos específicos sobre cada tema,
Bonsai a partir de semente, a partir de muda, a partir de amadore, a partir de pré-bonsai comprado, como criar ramificações, tudo aquilo que você precisa entender e saber sobre como criar um bonsai e cuidar de um bonsai, você vai encontrar dentro da nossa escola, beleza? Na descrição do vídeo tem o meu contato, tem também o link para a compra direta do nosso curso. Vem fazer parte, tá barato, não perca tempo, a escola tá legal demais. Grande abraço, até o próximo vídeo.